sobre democracia, ética e cidadania. É um projeto de extensão de estudantes de direito da UniFTC, que conecta temas urgentes da sociedade com os princípios do direito de Estado. Eu sou Camila Taide. Eu sou Rebeca Araújo e hoje nós trazemos um tema que une duas maiores paixões do brasileiro, o futebol e a justiça. Estamos falando de apostas esportivas, manipulação de resultados e a crise de integridade que ameaça não só o esporte, mas a confiança de milhares de torcedores nas instituições que amam. Eu sou Josiane Rodrigues. Para receber esse tema, recebemos hoje o jornalista aqui, Daniel, que trabalha aqui na TV Band e também é responsável pelo Instagram Vambora Bahia. A gente vai falar hoje um pouco aqui sobre o futebol, e Danzinho aí tem uma relação, né, Danzinho? Sim. Muito prazer participar com vocês. Boa tarde, boa noite, bom dia. Deve ser bom dia lá, né? Uma honra participar com vocês e bora aí, bora nessa. Vambora. Obrigada por aceitar o convite e estar aqui presente com a gente. Obrigado. Então, gente, pra gente começar esse episódio, a gente vai falar um pouquinho do que é o fair play. O fair play nada mais é do que o jogo limpo, e que é um dos pilares do futebol. Ele não é uma regra específica, nem existente em nada, mas é uma regra técnica, que é usada por clubes, árbitros de futebol, por torcedores também, e pelos próprios atletas. Quando um atleta ele acaba entrando nessa questão das apostas, aceitando fazer parte, ele acaba quebrando esse pilar ético. Então, Danzinho, para você, como é que você enxerga essa quebra dessa ética e qual o seu ponto de vista, tanto como jornalista esportivo e como torcedor? Como eu vejo essa quebra de ética, é uma questão complicada porque vai além do atleta, acho que é questão também de caráter, né? Por exemplo, a gente tem vários jogadores que a gente pode citar aqui, uns foram condenados e outros foram absolvidos. Como o Paquetá, por exemplo, do Bruno Henrique, são vários exemplos. Né? Mas eu acho que vai além do atleta, acho que vai a questão de caráter também, né? Porque é uma coisa que, querendo ou não, lá na frente pode prejudicar. Entendeu? Prejudica tanto a carreira, como já aconteceu, de jogador ficar 2 anos sem jogar, no caso de Nino Paraíba, e também questão financeira, né? Porque quando a Receita pega, o Paquetá faz ela expulso da Inglaterra. Tem atletas que não precisam e estão participando disso, né? Muitos exemplos a gente vê aí nos jornais, nas mídias. E alguns, assim, por exemplo, como de divisão de base, a gente pode até dar um menos, acredito eu. Mas atletas renomados que já tem ali, a gente já tem outros olhos. Por exemplo, toda vez que o Lucas Paquetá entra em campo, eu posto cartão, é sério. Como equilibrar a responsabilização ética e jurídica com a compreensão do contexto social em que esses atletas estão inseridos? É um caso complicado, porque às vezes a gente vê, em alguns casos específicos, que a justiça falha para uns e condena outros. Tipo assim, tem jogadores de time de menor expressão que são condenados, como eu já falei aqui do Nino Paraíba, que ficou 2 anos sem jogar, e tem jogadores que foram absolvidos, exemplo de Lucas Paquetá, Bruno Henrique, Aleph Manga, que hoje está jogando no Remo, como se nada tivesse acontecido, só que Manga, ele cumpriu. Ele passou igual a Nino Paraíba, 2 anos sem jogar, e aí agora está jogando aí de quebrada, tomando mais cartões. Mas tem casos que, claramente, todo mundo sabe, todo mundo vê que há um certo favorecimento. Eu acredito também que até a forma como eles estão colocando pra gente torcedor, é um pouco dificultosa. Por exemplo, aconteceu ali com o Bruno Henrique, a gente viu que teve um julgamento, ele não gravou um vídeo se desculpando pra torcida, não falou nada. Eu acho que até a forma como eles estão penalizando, entre aspas, e dando retorno para o torcedor que tanto admira aquela pessoa, que muitas vezes segue ali aquele corte de cabelo, aquela forma de vestir, e vê aquela situação e não tem uma retratação de forma correta, né? Mas eu acho que às vezes até o próprio clube deve apoiar isso, porque não é possível, tipo, no último caso do Mais Assistir Bruno, são vários, no Mais Assistir de Bruno, o próprio Flamengo, no dia do julgamento, postou uma foto dele, tipo assim, de bom dia, com a foto de Bruno Henrique. Exato. E aí, você, entendeu? Você fica sem entender. Ou seja, pra mim, eu como apostador e torcedor, ele já foi pro julgamento sabendo que ia ser inocentado. O mercado de apostas, ela cresceu de maneira absurda no Brasil. Sim. Com isso, a pressão sobre os atletas também aumentou. Você acredita
acredita que os clubes e confederações estão preparadas ou ao menos comprometidas em proteger os jogadores dessa influência? Eu acho que não, porque, como vocês acabaram de falar, a frequência com que a casa de apostas entraram no futebol foi muito grande, muito rápida. E hoje tem clubes, tem times que a casa de aposta é o patrocinador master. É o que paga mais dinheiro para o clube. E aí que entra a questão do nosso tema central, do nosso bate-papo, que é a ética no direito e engloba outras questões como o esporte, que é algo muito comum no nosso cotidiano. Então, já que a gente está citando tanto o caso do Bruno Henrique, eu vou agora falar um pouquinho para o nosso ouvinte o que foi esse caso. O caso do Bruno Henrique ele aconteceu em 2023. Foi logo ali o jogo entre Flamengo e Santos, quando o Bruno Henrique ele toma um cartão amarelo, um cartão um pouco assim duvidoso, porque um atleta que nem Bruno Henrique, né, tomar um tipo de cartão daquele já deixou a torcida em si um pouco de forma estranha. Poxa, daquele jeito ali, ele já tem tanta maturidade assim no futebol. Logo um pouco depois, o Supremo Tribunal de Justiça do Futebol, né, Desportiva, que é o STJD, ele já é especializado para julgar casos do futebol, ele não julga mais nada do que isso. Ele começou a investigar em novembro de 2025. Bruno Henrique ele foi chamado para ser julgado. Naquele momento, no primeiro momento, ele foi penalizado por 12 jogos diretos sem jogar. Logo após, o clube recorreu juntamente com seus advogados e ele foi para pagar apenas uma multa de R$100 mil. Então, Danzinho, para você, o que você vê nesse caso? E também, paralelamente, ele foi para a Justiça Comum e tornou-se réu por estelionato e fraude esportiva. Nesse caso aqui, para você, o que você acredita, como torcedor jornalista, que esse caso ele revela dos limites da justiça desportiva no Brasil? Assim, ele foi indiciado, né, por estelionato, lavagem de dinheiro, uns agravantes a mais. E foi inaceitável. Então a gente vê uma certa fragilidade da justiça, porque eu volto a dizer, se fosse um time de menor expressão, ele era condenado, preso, perdia a carreira dele acabava. Né? Como aconteceu provavelmente com o Arafinha, lá em Paraíba, enfim. A gente já falou aqui várias vezes. Eu acho que existe uma certa fragilidade do meu lado como torcedor e como jornalista. É de que existe uma certa fragilidade por conta do nome. Porque envolve muita coisa, envolve o time, esse time envolve uma rede de televisão, entendeu? Tem tudo aí uns pauzinhos aí. Ainda desse contexto, né, nesse raciocínio, o que você acha que essa dualidade de tratamento diz sobre os sistemas de controle do esporte no Brasil? Essa diferença de tratamento assim, entre os times? É algo a se pensar e repensar dentro da instituição, sabe? Porque, como a gente fala, vocês que são estudantes, a lei que vale para um tem que valer para todos. Exatamente. É aí que deixa de existir a democracia. Exatamente. Não existe a tal democracia e não existe a frase de que a mesma lei que é para Chico ou para Francisco não existe no futebol. Do ponto de vista da torcida do Flamengo e do futebol geral, e como você avalia a reação popular nesse caso? As redes sociais foram um espaço de debate legítimo ou caminharam para o linchamento virtual do jogador? Não, debate legítimo. Debate legítimo porque 98% do Brasil foi contra a decisão. Os outros 2%, né, com todo respeito, só flamenguistas apoiando. Exatamente. Inclusive, tinham vários comentários de flamenguistas, tipo assim, pô, não entendi, eu achei que ia ser punido. Só que, como eu falei, existe uma certa fragilidade, tanto da justiça quanto dos clubes. Por que eu cito os clubes? Porque no mesmo dia que o Bruno Henrique foi julgado, o Flamengo postou um bom dia com a foto do Bruno Henrique. O cara foi julgado, ele foi indiciado, virou réu e foi inocentado. O STJD resolveu absolver o Bruno Henrique da suspensão e aplicou apenas uma multa de 100 mil. Para um atleta do seu nível salarial, essa punição tem poder dissuasório real ou apenas simbólico? Para mim foi simbólico, porque 100 mil para o Bruno Henrique hoje não é nada. Exatamente. A postura É um cara que ganha quase 4 milhões por mês, 100 o mil valor reais. não cobre, né, o estrago, na verdade. Exatamente.
E a influência que eles possuem na sociedade, o futebol em si, é uma influência gigantesca. A gente for observar cortes de cabelo, formas de se vestir, formas de falar, que muitas pessoas se adaptam. Então, a gente precisa utilizar essa influência de forma pensada, de forma correta. Positiva e correta. Exatamente. Porque senão a gente vai... Então, eu acredito também, como você mesmo está falando, é que a gente precisa necessariamente ter um direito de resposta do jogador para a sociedade, para que isso não fique como apenas uma brincadeira, até porque o futebol ele é muito importante para a nossa sociedade. E foi o caso do Nino Paraíba. Nino Paraíba veio um vídeo atuando dele pedindo desculpas, ele assumindo realmente, pedindo desculpa a Deus, porque ele é pastor, inclusive. Cada pastor que misericórdia. Vamos lá, agora a gente vai falar sobre democracia, regulação estatal e transparência. A gente sabe que o futebol no Brasil é muito mais que um esporte. É patrimônio cultural, é identidade nacional, é emoção coletiva. Quando a integridade desse esporte é comprometida, o impacto vai além do placar. Ele atinge a confiança do povo nas instituições. Danzinho, a regulação estatal das apostas esportivas é uma necessidade democrática? Olha, sinceramente, para responder a sua pergunta, assim, eu acho que não deveria nem ter apostas esportivas no Brasil. A regulamentação é boa em termos jurídicos, né, para os clubes, é uma parada massa. Porque está tudo legalizado, enfim, é um dinheiro que vem de fora, que a gente sabe de onde vem na verdade, vem da perca dos apostadores, né? Se você apostar 100 reais no Bahia e o Bahia perder, eu perdi 100 reais que deu para a casa de apostas. E esse dinheiro que é repassado para os clubes. A regulamentação é uma coisa boa para os clubes, juridicamente, mas eu falando pelo lado do torcedor, eu acho que não deveria nem ter. Porque, como a gente já falou aqui diversas vezes, é o tema de vocês, existe muita influência das apostas em algumas manipulações de resultados de jogos. Os contras são maiores que os prós, na verdade. Exatamente. Então você acha que a legalização das apostas trouxe mais transparência ou mais risco para a integridade do futebol brasileiro? Acho que você já respondeu essa pergunta. Para a credibilidade, acho que mais risco. Para a integridade do futebol brasileiro. Mais risco. Muito mais risco. O Brasil, ele legalizou as apostas esportivas, mas a fiscalização ela ainda é frágil. Sim. Quem deveria ser o guardião da integridade do esporte? O Estado, as confederações, os clubes ou todos juntos? E como deveria funcionar essa governança? Eu acho que todos juntos. Se todo mundo se unir, todo mundo trabalhar junto, certo? Eu acho que dá certo. Ter uma certa transparência, uma relação transparente, o que hoje é muito difícil se tratando da instituição da CBF, do CJD, porque como você falou agora há pouco, é tudo muito fechado, sabe? A gente não tem uma certa... A gente vê ali o que eu noticiei, o que a TV noticiou. Então, Bruno Henrique foi inocentado, blá, 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 pronto. A gente não sabe dos autos do processo. Estou falando até juridicamente agora, né? A gente não sabe dos autos do processo. Então, assim, se todo mundo trabalhar junto, o Estado, os clubes, CBF, CJD, eu acho que rola. Mas se tiver uma relação transparente, se não houver transparência, a coisa não dá para frente. Dan, você falou sobre transparência. Isso. O que é que você acha sobre os clubes e as confederações da casa de aposta? Você acha que ela tem que ser mais transparente sobre as investigações ou você acha que ela tem que deixar isso mais reservado por segurança do clube? Eu acho que deveria ser mais exposto, porque a sociedade, a partir do momento que eu sou torcedor, que eu pago o meu sócio todo mês para estar no jogo, da mesma forma eu pago o salário do jogador. Se eu pago o salário do jogador, estou pagando o salário do presidente, do clube, da faxineira, do cargo mais alto ao mais baixo. Então, eu acho que a resposta, o torcedor, o telespectador, merece uma transparência, merece saber uma clareza, saber da verdade do que acontece. O Brasil legalizou as apostas esportivas, mas a fiscalização ainda é frágil. Quem deveria ser o principal guardião da integridade do esporte? O Estado, confederação ou clubes? Poderia ser o Estado. O Estado, né? Eu acho que poderia ser o Estado, porque se deixar na mão dos clubes, a gente sabe que vai manguear. Exato, verdade. Com todo respeito aos gestores dos clubes, para não ser processado aqui. Mas eu acho que se deixar na mão dos clubes, vai manguear. Acho que o Estado poderia dar uma entrada nisso aí. Você administra o Vambora Bahia. Isso. É um perfil que ele movimenta a paixão de milhares de torcedores. Você está na linha de frente de um fenômeno crescente, que é o julgamento coletivo nas redes sociais.
Quando um atleta ele é acusado de movimento em apostas, as redes sociais ele acaba virando um tribunal. Como você gerencia isso no seu perfil? Assim, é porque hoje tem muito especialista, tem muito jurado, tem muito advogado de internet. Por exemplo, se eu chegar na Vambora hoje e postar que Everaldo, que fez 2 gols ontem, e se jogou, segundo o juiz, que foi o pênalti, o juiz anulou o pênalti porque ele esqueceu que se jogou. Se eu pegar essa informação e postar na Vambora e dizer que ele está, eu estou supondo que ele está envolvido em aposta porque ele simulou o pênalti para tomar cartão amarelo, a partir do momento o Bahia vai cair matando nele. E eu acho que por exemplo, a Vambora hoje tem mais de 100 mil seguidores. Né? É uma das maiores páginas de notícias sobre o Bahia, só fica atrás do Sou Mais Bahia, que é de Barbaço. Então, assim, se a rede social pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E nesse caso de aposta esportiva, eu acho que a gente também pode blindar o jogador. Eu posso usar o meu perfil tanto para acusar quanto para blindar. Hoje a gente segue uma linha que a gente segue a linha do Bahia. Que eu quero dizer com isso? A página hoje, o perfil, a gente é alinhado com o Bahia. Eu não posto nada sem que vai de contra o clube. Sim. Porque se eu postar algo que vai de contra o clube, em menos de 5 minutos já estão mandando mensagem aqui. Existe uma linha tênue entre a cobrança legítima da torcida, que é um exercício de cidadania, e o lixamento virtual, que viola os direitos fundamentais como a honra, a imagem e a presunção de inocência. Como que você distingue essas duas situações na prática das redes sociais esportivas? Porque é, de fato, uma coisa bem cuidadosa, né? Eu posso te responder, Rebeca, com propriedade, porque eu já estive dos dois lados. Eu já estive do lado que esculhambava jogador, esculhambava treinador, esculhambava a STJD, esculhambava a CBF, todo mundo nas redes sociais, e hoje eu estou numa linha completamente diferente. Eu já fiz parte dos dois lados. Sim. Né? Então eu posso te responder isso. Muitas vezes o torcedor age pelo coração, age na emoção. Aconteceu tal coisa ali, vou postar pá. Nessa questão dos haters, por exemplo, principalmente, vamos colocar aí o Vitória, né, que é um grande rival do Bahia. Sim. Como que você age quando bate de frente com a situação que o Vitória ataca seu perfil ou algo assim, por exemplo? Eu acho que hoje, seguindo a linha de raciocínio que eu tenho hoje, é porque, querendo ou não, além de torcedor, tem que uma imagem a zelar, né? Então, eu acho que certamente eu evitaria conflitar com opiniões de torcidas rivais ou atacar páginas rivais, até por questão de processuais, né? Acho que tem outros motivos para tomar processo do que perder tempo com esse processo de vitória. Jornalistas esportivos, criadores de conteúdo, também são alvo de ataques nas redes. O quê? Quando discordam da torcida ou traz informações que as pessoas não querem ouvir. Você já viveu isso com a cultura de cancelamento nesse mundo aí do jornalismo esportivo? Assim, eu, particularmente, o meu perfil, não. O meu pessoal, não. Tem uma avanço muito grande, principalmente no Twitter, desculpa. Lá eu já sofri muito mais. Porque eu penso assim, a minha rede social... Inclusive, eu fiquei sabendo que você é o rei do Twitter, é verdade, Dan? É verdade. Infelizmente, ou felizmente, é verdade. O que eu posto lá é o que eu penso. E é o que... Eu não sou, tipo assim, eu penso assim, eu não sou obrigado a postar o que o povo quer ler. Eu posto lá, o meu Twitter eu uso é meu. Eu sou torcedor, falo, xingo e é isso aí. Sabe? Então, tem determinadas coisas que eu posso até estar certo. Mas como é o Twitter, que a gente sabe que o Twitter é uma rede social que tem pessoas que não são muito certas do juízo, e levam para o outro lado, entende errado, e aí começa a atacar. Eu já sofri muito isso no Twitter. Já no Instagram, não. No Instagram é porque são públicos diferentes. O Instagram é um outro público. Sim, uma galera mais cabeça, não que uma pessoa do Twitter não seja. Até porque o meu lado no Twitter eu não sou a pessoa cabeça. Então, vamos lá. Danzinho, para encerrar, o futebol brasileiro sobreviverá à crise de integridade das pessoas? O que precisa mudar nas instituições, nas leis, na cultura esportiva, para que o torcedor volte a confiar plenamente no que vê dentro de campo? Transparência. Se a gente tiver uma relação transparente entre torcida, clube, o jurídico também, né, CJD, enfim, são as outras instituições, se houver a transparência, uma transparência jurídica, eu acho que a coisa pode acontecer e a coisa não. Se houver transparência, uma relação transparente. Sim. Se não houver, infelizmente, não vai para frente.
Danzinho, eu gostaria de agradecer você estar aqui com a gente, por ter contribuído um pouco para a gente bater esse papo sobre a democracia, a ética e a cidadania no futebol. A gente queria agradecer a sua presença, por você ter topado e por estar compartilhando esse tanto de informação aqui com a gente. Obrigada, viu? Eu que queria agradecer, estou disposto, estou disponível para se tiverem outros temas, como política, a atuação jurídica na política, porque a gente vê muitas movimentações também que não fazem sentido. Entre outros assuntos, eu estarei disponível. Sim, tá? E para quem nos ouve, o futebol é nosso. E defender sua integridade é um ato de cidadania. Até o próximo episódio de debate com responsabilidade e cidadania.